Para todo mundo que está sempre ligado aqui na BMC News. Ô, Emanuel, queria começar, diante de toda essa situação, nós, fizemos aqui essa cobertura no domingo, a gente está vendo agora, principalmente uma grande repercussão internacional sobre este assunto, tem alguns pontos importantes, caiu o nosso sinal com o Emanuel, vamos ver se a gente consegue restabelecer o sinal com o Emanuel para a gente poder falar mais sobre este assunto, principalmente entender a visão dele diante, dessa questão toda internacional, desta imagem do Brasil internacionalmente, diante destes fatos registrados aqui em Brasília. A gente está vendo aí manifestação pelo mundo todo, a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver como que... Agora sim, estou aqui com o Emanuel de volta. Emanuel, queria entender alguns pontos específicos aqui com você. Primeiro, eu quero começar o seguinte, uma dúvida, Durante vários meses, a gente viu aí os apoiadores, inclusive do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, eles pediam uma intervenção federal ali em frente aos quartéis. A gente até conversou sobre isso aqui algumas vezes em relação à sua visão, se isso iria ou não acontecer. De fato, não aconteceu. Agora, Lula decretou ontem uma intervenção federal, mas não solicitou as Forças Armadas. E aí eu fiquei muito com essa dúvida, se isso pode realmente, juridicamente acontecer, porque ele nomeou um interventor, que é o Ricardo Capelli, que eu queria entender, até especificamente, o Capelli, que é o segundo nome abaixo ali do Flávio Dino, Esse decreto de Lula, essa diferença, do que os manifestantes, apoiadores de Bolsonaro estavam pedindo, agora acontece, mas de uma forma diferente. Queria entender um pouquinho, que você explicasse, inclusive até pra gente, quais são esses passos e se isso realmente, está dentro aí desse artigo no qual foi acionado, apesar que precisa ainda ser votado, a gente sabe, pelo Legislativo, mas o próprio agora, ministro STF já tirou aí o Ibanez, inclusive por 90 dias, afastando ele de Brasília, aí, o governador do Distrito Federal. Paula, é interessante o seguinte, eu naquela época sempre disse muito claramente que as pessoas estavam sendo vítimas de um equívoco coletivo, as pessoas estavam sendo ou enganadas ou uma questão de interpretação, o que fosse, porque não existe nada na Constituição Federal que autorize que os militares, por conta de um descontentamento com o resultado eleitoral ou qualquer argumento que se imagine, que os militares viessem e tomassem o poder ou convocassem eleições. Isso não existe, seria um golpe. Então, as pessoas, com base no artigo 142, que estabelece que os militares podem ser chamados para fazer operações de garantia da lei e da ordem, as pessoas estavam imaginando que isso seria um colchão aberto, um grande cobertor que autorizaria os militares a serem um grande poder moderador no Brasil, o que não existe. Os militares não podem fazer isso no Brasil. Seria até impossível a gente imaginar que uma Constituição que veio depois de um período militar traria qualquer previsão, qualquer possibilidade, qualquer argumento desse tipo. Então, isso daí é completamente descabido. O que a garantia da lei da ordem do artigo 142 da Constituição Federal determina é que sempre que houver uma necessidade, as Forças Armadas podem ser utilizadas. Como, por exemplo, em várias ocasiões que aconteceu no Rio de Janeiro, no governo do Michel Temer, ele entendeu que a polícia do Rio de Janeiro não tinha condições sozinha de tomar conta da segurança pública e decretou uma missão de garantia da lei e da ordem, e ocorreu várias vezes, acho que até durante o governo Lula teve missões de garantia da lei e da ordem. Então não tem nada a ver com o que as pessoas estão falando. Então o Exército não pode fazer intervenção federal, isso não existe. O que acontece em intervenção federal, que está prevista no artigo 34 da Constituição Federal, veja que não tem nada a ver com o artigo 142, é que em algumas situações excepcionais, o governo federal pode se substituir, parcial ou completamente, a um governo estadual quando há requisitos constitucionais. Nesse caso, o artigo 34, inciso 3º da Constituição, é muito claro que autoriza-se a intervenção federal para se pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. O que a gente vê é o seguinte, essa manifestação aí de ontem descambou para destruição de patrimônio público. Pode-se dizer, Paulo, que for, pode-se dizer que foram infiltrados, pode-se dizer que foram elementos exaltados, pode-se dizer que foram terroristas, pode dizer que foram vândalos, pode dizer que o povo chegou no limite, você pode falar mil coisas, existem várias versões e vários argumentos. Fato é que não houve condições por parte da Polícia do Distrito Federal, seja por falta de planejamento, seja por leniência, ou seja por qual motivo for, de controlar a invasão ao Palácio do Planalto, sede do Executivo Federal,
ao Congresso Nacional, sede do Legislativo Federal, e ao Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta Corte de Justiça do país. É irrelevante o que a gente pense do Supremo Tribunal Federal, como jurista, como advogado, como cidadão, o fato é que é uma instituição. E essa depredação, inclusive, você teve tela do Di Cavalcante, foi furada 6 vezes, você teve destruição de mobiliário que veio aí da época que a capital ainda era no Rio de Janeiro, deve ter mobiliário ainda da época do Império. Então isso daí realmente é um pouco chocante, porque existe uma diferença entre você ter esses manifestantes ali ao redor do Palácio do Planalto, ao redor do Supremo Tribunal Federal, ao redor do Congresso Nacional protestando, até mesmo subindo a rampa, de quebrar as coisas. Também, claro, a gente viu alguns manifestantes, sabe como esses aí, você está passando agora, protegendo o patrimônio, mas como é que você vai conseguir diferenciar isso? Não tem. Então você tem sim um grave comprometimento da ordem pública que autoriza a intervenção federal. Se politicamente é a melhor saída ou não, eu tenho minhas dúvidas, porque a minha visão é que é possível fazer a identificação de cada uma das pessoas que invadiu. Afinal de contas, os celulares têm a geolocalização, você tem reconhecimento facial, você tem o deslocamento dessas pessoas para Brasília, você tem gasto de cartão de débito, cartão de crédito. Então, seria possível identificar as pessoas que efetivamente cometeram crimes e efetivar a persecução penal no limite da lei, o que eu acho que seria melhor. O que vai acontecer aqui, com essa decretação da intervenção federal, o governo ele vai acirrar os ânimos das pessoas que se opõem veementemente ao fato de o Lula estar na presidência. Então, embora juridicamente seja uma medida legal, constitucional, a intervenção federal como foi decretada, eu acho que politicamente é um desastre, no sentido de que você vai acirrar ânimos em vez de acalmar. Esse era um momento em que, na verdade, você deveria ter o governo sendo um pouco mais leve na maneira de conduzir as coisas. Porque, veja, o Lula quase não foi eleito, e mesmo assim ele montou o governo mais à esquerda que o Brasil já teve, em vez de fazer um governo mais de união nacional, que com certeza teria acalmado os ânimos. Então está faltando habilidade política aí. Bom dia, Felipe aqui falando, sempre um prazer bater esse papo contigo. Queria expandir um pouquinho a decisão do ministro Alexandre de Moraes de tirar o Ibanez Rocha do poder, tomada essa decisão na madrugada. Eu queria entender juridicamente falando, Tem gente falando que seria mais uma arbitrariedade de Alexandre de Moraes, tem gente falando que é o mais correto a fazer justamente pela omissão ou, de repente, negligência de Ibanez Rocha em relação à segurança da sua área ali, do Distrito Federal. Queria saber como que funciona essa questão juridicamente falando, até porque foi um pedido de Randolph Rodrigues, um pedido da AGU para retirada de Ibanez Rocha do poder. Como que você avalia essa situação? É uma decisão acertada de Alexandre de Moraes? Felipe, sempre prazer falar contigo. Eu acho até que a minha primeira entrevista na BMC foi com você, tá? Tenho quase certeza. Foi, então. Então, sempre prazer estar contigo. Felipe, é o seguinte, é meio nebuloso, tá? Porque você mandar afastar governador porque ele é negligente com a segurança pública, você tem que afastar os 27 governadores, praticamente, Talvez só o governo do estado de São Paulo e um outro governo do Sul ficasse de pé. Porque, por exemplo, eu moro em São Paulo há quase 6 anos, Vai fazer 6 anos, 1º de fevereiro. Mas eu sou natural de Ceará, que tem um dos maiores índices de criminalidade do Brasil, o número de mortes por 10 mil habitantes. E é o mesmo grupo político, até agora há pouco, assim, com a eleição do atual governador, talvez seja você ter uma migração de grupo político dentro de uma mesma esfera, mas seria o mesmo grupo político comandando o Ceará há mais de 30 anos, e a estatística é horrível. Então, deveríamos ter afastado todos os governadores do Ceará por negligência com a segurança pública. Eu acho que é um argumento um tanto quanto sofrível. Então, o afastamento do Ibanez ele é muito político e não por um argumento jurídico. E veja bem você, a Constituição Federal, se eu não me engano é o artigo 68, tá? Ela deixa claro que as hipóteses de afastamento dos governadores. Então, acho que as pessoas, antes de pensarem se a medida do Alexandre de Moraes
é uma medida correta, uma medida errada, as pessoas elas precisam ter em mente como é que você afasta os governadores de estado, tá? Então, o governador, ele não é afastado simplesmente a bel prazer. O governador ele precisa ser afastado conforme as hipóteses legais. Aliás, eu não acho que é o artigo 68, acho que está na legislação. Mas o fato é que a competência para julgar o governador é do Superior Tribunal de Justiça. E aí, se o Alexandre de Moraes está querendo julgar o Ibanez no inquérito dos atos antidemocráticos, está querendo fazer avocar para si qualquer julgamento que seja do Ibanez com base no inquérito dos atos antidemocráticos, a gente tem um problema muito sério, qual seja, esse inquérito é um inquérito que as pessoas não têm acesso pleno, é um inquérito que não é público, é um inquérito em que o acusado, o acusador e o julgador são a mesma pessoa, que em tese é o Supremo Tribunal Federal, então é uma série de problemas. E você afastar um governador eleito no oitavo dia, né, no oitavo dia do novo mandato dele, também é um pouco complicado. Acho que deveria se tomar mais cuidado, porque passa-se a impressão que no final do dia você está utilizando instrumentos antidemocráticos para proteger a democracia. E se você quer tanto proteger a democracia, os fins não justificam os meios. Então eu acho que aí está faltando cuidado sobre os instrumentos jurídicos adequados a serem utilizados. Claro, pode estar alegando aí que está afastando o Ibanez tanto pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, quanto pelo artigo 20 da Lei 8.429 de 82, se eu não me engano, que foi a mesma que foi utilizada lá atrás para afastar Wilson Witzel, né, na época. Mas o fato, e a gente precisa ser sempre muito claro com isso, é que não dá para a gente imaginar que é normal se afastar um governador de estado alegando incompetência por conta de segurança pública. Vamos afastar praticamente todos os governadores e, já que é para esticar a mesma corda, vamos afastar todos os prefeitos pela incompetência com a saúde pública. Então, no final do dia, eu acho que o Supremo Tribunal Federal continua exagerando e o Supremo Tribunal Federal é um dos grandes responsáveis por esse clima que existe hoje no Brasil de confrontação. Se baixasse a bola, se fosse os atos mais públicos, fosse com justificativas jurídicas melhores, se tivesse mais publicidade, eu acho que certamente várias dessas medidas encontrariam um grande respaldo popular. E é isso que está faltando hoje, que parece que as pessoas querem dobrar a aposta para ver quem se ferra primeiro. Sempre, né, você trazendo aí informações, visões lúcidas, né, muito realistas, exatamente. Eu também parto, inclusive, aí de acreditar que essa corda foi muito esticada, não se justifica, claro, os atos aí com vandalismo, isso é um outro ponto, não é esta questão aqui, né, que nós estamos discutindo, mas exatamente a insatisfação por várias partes em relação a essa corda sendo puxada, muito principalmente, inclusive, em relação ao Supremo, né, essas decisões muito arbitrárias também, e inclusive essa questão que você bem pontuou, né? Afastar um governador com 8 dias, né, do seu novo cargo ocupado agora, sem realmente ter algo efetivo, né, de alguma prova aí cabível ou não, independente, né, do lado qual ele seja, que a gente sabe qual é o lado aí exatamente do partido deixa o governador, fica muito nebuloso, né? Isso que a gente vai vendo sendo feito aqui no Brasil. Paulo, você falar que o Ibanez foi incompetente. Ok, ele não foi incompetente na segurança pública, já teve a intervenção federal na segurança pública. Para que ele precisa ser afastado? Exato. Entendeu? Então, assim, a segurança pública já está sob comando de uma intervenção federal. Então, para que eu preciso dessa outra medida? É o seguinte, você já resolveu o problema com a baladeira, com estilingue, né? Porque baladeira no Nordeste, estilingue aqui em São Paulo. Você já resolveu o problema. Aí vem o Alexandre de Moraes e solta uma bomba atômica. Para quê? Entende? É para mostrar que ele é o macho alfa do negócio? Porque o grande problema aí é que a gente não precisa, os meios, direito exige uma coisa, tá? Em alemão é Gebot des Mittelstandsmittels, diz que assim, as medidas jurídicas tomadas, elas têm que ser razoáveis e proporcionais aos fins que se desejam. Qual era o fim que se desejava? Que a segurança pública do Palácio do Planalto, da Esplanada, de toda aquela região fosse melhorada e entenderam que o Ibanez foi incompetente e leniente? Tá bom, a intervenção federal já resolveu.
Vou afastar o Ibanez para quê? Provou-se por acaso que ele foi incompetente com a gestão do Tesouro? Provou-se que ele foi incompetente com a gestão da saúde? Provou-se que ele foi algum picareta com a gestão dos servidores públicos? Isso não foi nem discutido. Então, quando você afasta o governador por um ato dessa maneira, que uma medida mais simples poderia ter resolvido, você foge à razoabilidade. E o estado natural do direito, Paulo, é ser razoável. E da maneira que a coisa está sendo feita, não está nada razoável. Então, eles aumentam a temperatura desnecessariamente, era a coisa mais simples do mundo. Intervenção federal, segurança pública está do lado de fora, faz a investigação pelo STJ, inquérito público, a não ser que você tenha que preservar a prova, aí você decreta sigilo, e você resolve esse problema. Mas da maneira que foi feito, Paulo, o que acontece aí? Fica todo mundo com a impressão de que tem alguma coisa sendo feita errada. Então é na claridade que cessa essa sensação negativa que a população tem sobre as decisões dos atos do Supremo Tribunal Federal. Eles não perdem uma oportunidade de errar. Prazer falar contigo, quero agradecer pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui à BMC News, até uma próxima, até breve, né? Acredito que esse assunto aí deve se estender ao longo dos próximos dias. Com certeza já fica aqui o convite para você voltar também, para nos ajudar a entender alguns pontos desta história. Ou até um de nós ser preso pelo Alexandre de Moraes. Vamos lá, né? Tomara que esse dia não aconteça, né, o Emanuel? Aqui a gente está aqui justamente para trazer a visão importante, né, dos fatos, exatamente trazendo aí o que muitas vezes não se fala nas outras emissoras. Aqui a gente trata, mas com muita, realmente, não com viés, mas sim com um retratamento dos fatos que são feitos, realizados no Brasil. Obrigada, Emanuel. Até a próxima. Aqui, Paula, nada é mais perigoso para as decisões arbitrárias do que a verdade. Até a próxima. Obrigada. A gente vai seguindo aqui nesta cobertura.